Eu quero falar com vocês algumas coisas a respeito desse papelão patético que está exercendo o governo lulopetista no caso do confronto entre os terroristas do Hamas e Israel. Mas antes eu quero fazer um outro registro que também envolve o governo lulopetista, né? Já vou falar sobre a questão dos terroristas do Hamas, mas olha, Porto Alegre hoje, estou falando com vocês aqui, é quinta-feira, são 4 horas e 15 minutos da tarde, sol claro, o céu, pelo que eu estou vendo aqui, totalmente azul, uma temperatura muito amena, de 22 graus, está prenunciando o verão, já está chegando aqui. Eu olho pela janela aqui do meu apartamento e vejo as primeiras andorinhas chegando no verão aqui de Porto Alegre. É sinal de que o verão está próximo mesmo. Mas, enfim, vamos ao primeiro assunto, que eu acho gravíssimo. Eu, inclusive, passei trechos que eu recebi hoje de um advogado amigo meu e passei a íntegra também do decreto para alguns deputados e para o senador Heinze, aqui do Rio Grande do Sul. Porque acho que, em termos de judiciário, não dá para contar nada para resolver esse tipo de problema, né? Porque tá assim, ó, executivo e cúpula do judiciário, né? E agora, desde ontem, aí, com esse acerto entre o Lira, o Centrão e o governo Lula da Silva, a coisa vai ficar mais complicada ainda, né? Vai restar o povo apenas o povo na rua, né? A pressão, né? Olha, bem, qual é esse primeiro assunto? É o seguinte, é o decreto 11.753. Anota esse número aí. Vai para a história, hein? Esse decreto 11.753. Nem mesmo nos dois governos Lula anteriores e no governo da Dilma, eles se atreveram tanto quanto agora com esse decreto 11.753. Foi assinado ontem pelo Lula da Silva e é, com certeza, um devastador ataque frontal ao Estado Democrático de Direito. Portanto, significa outra violação constitucional, intolerável. Neste caso aí, tudo a pretexto de instituir um tal de Comitê de Enfrentamento da Desinformação sobre o Programa Nacional de Imunizações e as Políticas de Saúde Pública. Encontraram uma saidinha, né? Uma saidona aí para estabelecer uma censura a todo o conjunto do povo brasileiro aí e garrotear a liberdade de expressão. Podem crer, esse é o objetivo. Essa gente aí não dorme de touca, não. Olha, eu estou falando isso não apenas pelo conteúdo, que afronta tudo que está exposto no artigo 5º da Constituição Federal e que trata da liberdade de expressão, mas, sobretudo, porque, além do conteúdo, né, usurpa claramente prerrogativas próprias do Poder Legislativo. O Supremo já vem fazendo isso há muito tempo, mas esse executivo atual do PT não tinha se atrevido a tanto. Aí estava contando que o Supremo fizesse isso por conta dele. Bom, eu quero destacar de cara esses dois criminosos artigos do decreto, ambos estabelecendo o dedudurismo oficial próprio dos regimes nazi-fascistas-comunistas. Vejam o inciso 5º. Diz o seguinte: encaminhar aos órgãos competentes informações sobre eventuais ações de desinformação relacionadas. Eles nem dizem o que era ação de desinformação. Não diz o que é desinformação. Desinformação é aquilo que eles não gostam, né? Que saia publicado. Eles dizem, então, de desinformação relacionadas ao Programa Nacional de Imunizações e às políticas de saúde pública de que tenha conhecimento. Bom, olha, para começar, quem falar qualquer coisa aí de que eles não gostem na área da saúde, vai para os órgãos competentes de informações. Aí, órgãos competentes. Órgãos competentes é o quê? AGU, PGR, Supremo, Polícia Federal, ABIN,
Tudo isso aí, né? Então, primeiro isso. E depois, complementando, diz assim, no item sexto, auxiliar no levantamento de subsídios. Olha, além de dedurar o cidadão, o dedo duro vai ter que levantar subsídios para a adoção de medidas judiciais contra ações de desinformações sobre o Programa Nacional de Imunizações e as políticas de saúde pública. Esse decreto intolerável está publicado na íntegra no meu blog de hoje, polipebraga.com.br. Essa era a primeira questão que eu queria colocar para vocês. E Israel? Bom, o governo lulopetista, eu quero dizer para vocês, era sobre isso que eu ia falar, está protagonizando episódios cada vez mais humilhantes na cena internacional, prejudicando aí sim a imagem do Brasil no exterior, conforme se percebe pela atuação dos nossos diplomatas no Conselho de Segurança da ONU, que vão acumulando derrota em cima da derrota, apesar de estarem presidindo nesse momento transitoriamente o Conselho de Segurança da ONU. Estão fazendo um papel patético lá, estão sofrendo derrota em cima de derrota. E estamos, o Brasil, fazendo um papel ridículo aí, diante dessas destrambelhadas interferências do Lula da Silva, tudo no âmbito dessa guerra iniciada pelos terroristas do Hamas, que controlam ditatorialmente a faixa de Gaza. E que estão sendo respondidos agora a ferro e fogo pelo governo democrático de Israel. Isso que o Brasil está fazendo, o governo lulopetista, é um fiasco anunciado. O governo Lula da Silva e o PT metem o bedelho onde não foram chamados, principalmente porque está fazendo isso mantendo uma falsa neutralidade em relação ao conflito, quando até as pedras das ruas sabem que o lulopetismo e a esquerda brasileira, que da mesma forma que a mundial, apoia o terrorismo do Hamas e condena Israel. Ou seja, apoiam os genocidas do Hamas porque os criminosos explicitam claramente que querem matar todos os judeus existentes no mundo e não apenas exterminar o Estado de Israel. Bom, é só lembrar o que aconteceu agora no dia 7 de outubro, quando os terroristas invadiram Israel e foram para cima de civis indefesos, assassinando a sangue frio, vandalizando, torturando velhos, crianças, mulheres, dentro de casa, até no quarto. 40 bebês tiveram a cabeça degolada, conforme mostrou o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. 200 foram levados à força como reféns para a faixa de Gaza. Foi uma noite dos cristais, disse essa semana no Teatro São Pedro o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, num emocionante discurso que eu publiquei. Botei no YouTube, depois publiquei. Durante um emocionante discurso de ato público realizado em favor de Israel contra os terroristas do Hamas. O Gomes referiu-se à Noite dos Cristais, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando nazis terroristas, a mando de Hitler, mergulharam a Alemanha num banho de sangue traiçoeiro, matando traiçoeiramente, cruelmente, centenas de judeus no interior das suas casas. Vejam só a semelhança. Os terroristas do Hamas, a quem os defende, são nazi-terroristas. É essa gente que o governo lulopetista defende agora, mesmo que obliquamente. Porque da mesma forma que o poeta inglês Dorian Gray, a síndrome de Dorian Gray, age da mesma forma. A síndrome de Dorian Gray é um fenômeno psicossocial, como se sabe, caracterizada pela excessiva preocupação do indivíduo com a sua aparência e com enormes dificuldades em lidar com a sua verdade. Dorian Gray não tinha coragem de dizer o nome do que o atormentou a vida toda. Veja que tipo de adjetivo, por exemplo, usa a Agência Brasil, hoje, órgão oficial do governo lulopetista, para se referir a esses nazi-terroristas do Hamas. E que, mais uma vez, revela de que lado o governo lulopetista coloca-se diante da história dos horrores e da barbárie. Escreve a Agência Brasil, dirigida pelo ministro gaúcho Paulo Pimenta, e diz assim, uma nota sobre o caso lá do Israel. No dia 7 de outubro, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa
de mísseis contra Israel e incursão de combatentes armados por terra, matando civis e militares e fazendo centenas de reféns israelenses e estrangeiros. Olha só, combatentes. É o adjetivo que eles empregam. Não é terrorista, não. É combatentes. Eles acham que eles são combatentes. Esse ministro Paulo Pimenta já tinha, no início dessa semana, comparado o Hamas ao Mandela. E ficou por isso mesmo. E vai ficando por isso mesmo. Mas, senhores, a verdade é o seguinte: o rei está nu. Esse governo lulopetista, ele está se desmoralizando a cada dia que passa. E a cada dia que passa, a impressão, a percepção que eu tenho, posso estar até errado, é de que ele já não representa mais nada. Já não representava antes, mas agora representa muito menos. Bom, para encerrar aqui, eu quero recomendar para vocês aqui, olha aqui, esse livro aqui sobre Israel. Eu estou lendo de novo, já tinha lido, da Anita Shapira. Olha, é um calhamaço de 670 páginas, mas vale a ler. Vale a pena ler. Eu quero recomendar vivamente para vocês. Hoje é quinta-feira, amanhã eu volto sexta-feira para falar um pouquinho mais sobre esse decreto, sobre o qual eu fiz pequena análise no início desse comentário aí. Não deixe de acompanhar o dia todo aí o meu blog, hein? www.polibiobraga.com.br polibiobraga.com.br. Estou ali desde as 7 da manhã acompanhando tudo e sistematizando as informações mais relevantes de economia e de política do Brasil e do Rio Grande do Sul, com a ótica dos verdadeiros democratas. É isso, senhores.